boa tarde, psicóloga Nájila, tudo bem? Boa tarde, Noel. Olá, pessoas, a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. O que será explorado hoje dentro da literatura? É uma surpresa, o Noel nunca sabe o que eu vou trazer. A ideia é justamente trazer novos autores, trazer diferentes textos. E até teve duas pessoas que indicaram para nós, Noel, alguns livros. A gente aproveita e agradece a você essas duas participações aí, continuem participando. Para nós é muito importante que vocês nos tragam esse feedback. Vocês digam como que tá sendo o programa, querem sugerir alguma coisa, como que fazer, querem que leia mais, querem que demore mais o programa, a gente vai tentar se adequar aí dentro das expectativas que vocês também esperam da gente. Então, o livro que eu trouxe se chama Non-Stop, ele é da Marta Medeiros, e o nome do texto que eu escolhi desse livro se chama A Arte de Viver. Uns cantam, uns dançam, outros fazem embaixadas por 24 horas sem deixar a bola cair. Uns sabem desfilar, outros são chefes de cozinha, aos reis do pagode. Uns pilotam carros, outros apresentam talk shows. Volta e meia aparece um novo ilusionista. Como não se sentir descartado neste planeta de tantos destaques? Simples, valorizando nossos pequenos grandes talentos. Viver é uma arte. A arte de conversar com desconhecidos e estabelecer um contato que seja agradável e frutífero para ambas as partes, evitando silêncios constrangedores ou, pior, o sono. A arte de ser pontual. Para pouquíssimos, calcular exatamente o tempo que se chega de um ponto a outro da cidade e ter a capacidade de prever o imprevisto. A arte de manter uma amizade por anos a fio. Aquele amigo da adolescência que foi morar em outro país. Aquela amiga com quem você se desentendeu por causa de uma bobagem. Aquela turma que já não pensa como você. É uma arte saber onde e quando procurá-los. Telefonar nos momentos especiais, esquecer as picuinhas, aceitar seus novos pontos de vista, lembrar e rir juntos do passado. Um talento a ser aprimorado diariamente. A arte de se isolar, de penetrar no nosso íntimo, a arte de perceber segundas intenções, a arte de se controlar, a arte de fixar prioridades, a arte de saber furar os bloqueios, a arte de não desistir na primeira dificuldade, a arte de não viver uma vida de aparências, a arte de andar desarmado, metafórica e literalmente falando. Cada um de nós mereceria ao menos uma reportagem para homenagear nossos dons mais secretos, aqueles que acontecem bem longe dos holofotes. O dom de viver sem aplausos e sem plateia, o glorioso e secreto dom de vencer os dias. Nossa, que bacana, que legal, hein? Quanta arte envolvida! Quanto convite, né, o tema nos traz, né? Eu claro que eu estava trazendo para mim a realidade, a arte de viver numa cadeira de rodas, né? A arte de sobreviver enquanto pessoa com deficiência, né? E aí você coloca todas as categorias de pessoas com deficiência também. Você concorda, Noel, que a vida é uma arte? Sem dúvida. Concordo, a vida é uma arte e nós estamos aqui para fazermos bonito, né? Para sermos os artistas aí. A arte de sermos protagonistas mesmo do nosso próprio destino, da nossa própria tela, né? Da nossa própria aquarela. Interessante, porque a arte em si, ela existe muitas vezes sem uma explicação. Quando você vê um quadro, uma obra, uma peça de teatro, por mais que quem está fazendo, o autor, tem, né, um motivo e às vezes tem até um objetivo, para quem aprecia a arte, pode ser totalmente diferente daquilo que o autor esperava. E a arte tem um pouco esse sentido, né? Da questão estética da nossa vida, de deixar a nossa vida realmente mais bonita. E quando a gente pensa na vida como uma arte, eu penso também que muitas vezes acaba não sendo. Por quê? Porque a nossa vida tá um pouco atropelada. Eu às vezes paro para analisar. A gente acaba agindo mais mecanicamente. É uma questão muito de produtividade, de competitividade, e acaba tendo uma competitividade até de likes, né, se a gente parar para pensar. Sim. Então, likes, visualizações, e isso acaba entrando numa lógica um pouco caótica, que às vezes a gente acaba ficando tão focado
naquilo que tem que ser feito, naquilo que tem que ser feito, e que a gente esquece de apreciar os pequenos momentos. Parece que a gente talvez esquece um pouco de encontrar a arte cotidiana, né? Nosso cotidiano. Eu diria, até vendo um lado e analisando uma narrativa um pouco mais triste até, a tecnologia veio e trouxe o celular e tanta facilidade de nós podermos passar a nossa dose literária para você que nos acompanha, mas o celular em si, né? E aí o problema não é da tecnologia, e sim da forma com que o ser humano resolve viver. Em até alguns momentos que poderiam ser mais de partilha, de trocas, acabam se resumindo, né, ficar o uso do celular. Eu também super defendo a tecnologia, né? A gente tá com vontade de pedir um lanche, paga uma conta, faz um Pix, isso tudo é a evolução tecnológica. Só que é preciso ter mais consciência do uso. Esses dias a gente saiu jantar e tinha uma criança pequenininha perto e o tempo todo ela estava no celular, o tempo todo. E é claro que eu entendo que nas famílias não é fácil, né, criar uma criança, educar, precisa ter muita criatividade, tempo, dedicação, paciência. É uma arte. É uma arte. E eu fiquei pensando agora, não tinha feito essa relação, mas até a arte de ser criança, que talvez a gente tenha perdido um pouco. Hoje nós vemos aí profissionais da área da educação, psicólogos, né, se debruçando nesse sentido, em fazer com que as crianças voltem a fazer o que nós fazíamos enquanto éramos crianças. Muito se fala do soltar pipa, do carrinho de rolimã, do pique-esconde, do passanel, daquelas brincadeirinhas de antigamente, que eram tão saudáveis, né, quanto adultos, por exemplo. Não é difícil nós ouvirmos pessoas falarem da nostalgia de se escrever uma carta à mão, né? Manuscrita, não digitar, não mensagem, coisas, atitudes, gestos lindos que se perderam, que ficaram no passado e que fazem tanta falta hoje, né? Valorizar um pouco mais a humanidade que a gente tem. Descobrir, quem sabe, até novas artes da vida. Sim. Porque ela vai falar dos dons. Que dons será que você tem? Que dons que eu tenho? Foi uma coisa que eu fiquei pensando depois. E às vezes a gente acaba até se perdendo no meio do caminho. E você, Noel, você tem algum dom? Eu acredito que sim. Sim, me considero um bom motorista. Dirijo bem, gosto muito de dirigir. Manejo minha cadeira de rodas muito bem. Entendo que eu sou um bom filho, acho que é um dom ser um bom filho. Eu entendo que eu sou aquela pessoa, quando está em um relacionamento, se dedica, né, pula de corpo e alma. Acredito que eu sou um bom pai, acredito que eu tenho o dom de ser o pai do Guilherme, então, o amor da minha vida. Sabe que se você for, você acaba que legal! Vários dons, né? Para algumas pessoas, Noel, isso é super difícil. De perceber o dom que se tem. E isso é super importante para a gente conseguir sobreviver nos dias difíceis. A vida é uma arte, ela tem muitas coisas boas, mas vai ter aqueles dias que vão ser muito difíceis. Que te dá uma bad, que você não sabe para onde ir, que você fica perdido, que você fica frustrado, decepcionado. Vai acontecer isso com todo mundo. É impossível uma pessoa que algum dia na sua vida não tenha algum momento muito difícil com vontade de desistir de tudo. Por motivos diferentes, claro. E quando a gente sabe o dom que a gente carrega, que a gente consegue encontrar atividades que nos dão prazer e alegria, fica mais fácil de suportar. E eu vejo assim, dentro desse personagem de pessoa com deficiência, cadeirante, enfim, é muito fácil você desistir. Números amigos que eu vi literalmente desistindo, né? Desistindo da escola, e desistindo da escola deixou de fazer uma faculdade, desistindo de um relacionamento. Talvez o desafio para a pessoa com deficiência seja bem maior, né? Eu tenho dores nas costas. Hoje, por exemplo, eu estou com dor, mas eu estou aqui, eu não desisto. Talvez seja um dom de ser teimoso, né? Então, e de repente, se você não sabe identificar esses dons, certamente alguém já chegou para você e falou, você é bom nisso. E às vezes compartilhar com alguém a própria dúvida já vai abrir um caminho. E é claro que muitas vezes a gente não consegue alinhar totalmente o nosso dom com aquilo que a gente faz no dia a dia, por exemplo, no trabalho. Tem pessoas que têm dons diversos, mas vão precisar trabalhar em outra coisa para a questão de sobrevivência, como você falou. É uma coisa que eu sempre me pergunto, será que eu estou vivendo ou sobrevivendo? Porque se a gente só sobrevive, a gente está focado só nas nossas necessidades básicas. É comida, sono, dinheiro. E se a gente vive, a gente vê que a gente tem outras necessidades também. Que é de afeto, valorização, dignidade. Eu tô existindo ou só tô resistindo às coisas que vão acontecendo? Acho que é uma pergunta que todo mundo precisa se fazer. O que a gente pode fazer enquanto sociedade, inclusive, né? A arte de saber viver. Qual que é o sentido da vida? Qual que é o propósito da vida? O que é a vida em si? A gente sabe que a gente faz parte de um ciclo.
E a nossa vida é finita. Nós somos seres que têm essa consciência, que a nossa vida é finita. Uma hora ou outra nós não vamos mais estar aqui, nós não vamos mais viver. Então, o que eu vou fazer ao longo do meu caminho para deixar essa finitude mais bonita e para quem sabe contribuir? Vai muito daquilo que a gente também vai descobrindo e vai fazendo. E do lugar que a gente vive. Porque a vida tem um sentido porque nós estamos aqui em Ponta Grossa e vivemos de uma maneira. Em outros lugares tem outro sentido. Até vou citar como uma referência, quem tiver interesse, o livro que chama A Vida Não é Útil. Ele é um livraço. Ele foi escrito pelo indígena Ailton Krenak. Ele vai falar justamente da nossa lógica de vida, que é baseada na produtividade para acabar com o planeta. Com a gente achar que a gente é superior na natureza, a pandemia é um exemplo que está mostrando pra gente. Pessoas, vocês estão vivendo de uma forma que está comendo o planeta. Ele usa nesses termos. E ele fala que a gente tudo quer transformar em utilidade. Então, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas amizades. E se não é mais útil para mim, eu descarto como se fosse uma coisa. Olha que ponto a gente chega enquanto humanidade. Que me fez lembrar um outro título, Não Leve a Vida Tão a Sério. Ele também fala dessa, né? Você valorizar as coisas bobas, as coisas, né? E não dar tanto valor ao problema, ao dinheiro, à sobrevivência, à subsistência também, ao ter e não ao ser. Né? Mas é muita coisa, né? Porque eu até trouxe uma frase desse A Vida Não é Útil, porque insistimos em transformar a vida em uma coisa útil. Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não ficar barganhando a sobrevivência. E junta, né? Se eu não vou só sobreviver, eu vou realmente aproveitar a vida como uma arte. Porque aí eu vou ter o tempo necessário para poder apreciar, para poder entrar nessa dança da vida. Eu diria que essa missão para um cadeirante, para uma pessoa com deficiência, ela é bem mais árdua, né? Porque você passar o dia todo tentando ministrar e administrar essa questão de como vou viver e saber viver a vida explorando esses dons. Para cada um vai ter as suas dificuldades. Para alguns, talvez vai ser até mais. A gente sabe que a inclusão ainda é um sonho. É uma utopia. Uma utopia. É uma ainda utopia. É um utópico mesmo. A arte da utopia, né? Que dizem que a utopia é justamente isso. Eu ter um horizonte, a utopia é isso. A gente vai buscando alcançar. Por isso que é a utopia. Porque talvez a gente nunca vai alcançar. Mas ela faz com que a gente se mexa. Verdade, que bacana. Que bacana. Chegamos ao final com muita tristeza e dor no coração, já sentindo saudades da psicóloga Nájila Cristina Camargo. Não estarei presente na semana que vem, mas daí no dia 27 já retornaremos. Rosa, tô chegando. Que legal. Esse foi mais um Dose Literária dentro do seu programa Impulsão. Valeu. Fechou?